Boris Petrovic. O Boris Petrovic, ele tem o Instituto do Nikola Tesla. Para quem não conhece o Nikola Tesla, vai conhecer hoje, que foi um gênio da ciência que foi sabotado. Eu falo igual russo. E ele também está vendendo o curso dele, que vale muito a pena comprar, porque o curso dele custa R$400, aqui está 100. E ele também vai participar do Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica, que vai ser em novembro aqui em São Paulo. E todos são convidados, tem esses folders para ver a programação. É interessante porque realmente trata esses assuntos da saúde quântica e a vida holística como uma abordagem científica mesmo. Isso. E vale muito a pena vocês prestarem bastante atenção no que ele vai falar, porque isso daqui é o futuro da humanidade para o bem. Tá bom? Obrigada, Boris. Bom, eu sou presidente de um Instituto de Tecnologias Sustentáveis Nikola Tesla, que foi fundado em dezembro de 2012 em Brasília. Eu sou sérvio, nasci numa cidade chamada Belgrado, na antiga Iugoslávia. Mudei para o Brasil mais de 4 anos atrás, com a ideia de fazer um centro de transferência de tecnologia da Rússia para o Brasil, como um acordo político. O Instituto Tesla nasceu como uma parte dessa visão e ideia e já atua mais de 2 anos, quase 3 anos. No início desse ano, nós mudamos laboratório de pesquisa do Instituto aqui para São Paulo, para iniciar uns trabalhos de mesmo materializar ideias de Nikola Tesla, tratando as tecnologias de novas fontes de energia, transmissão de energia sem fio e energia humana. Aí nós temos vários projetos. Vocês estão convidados para visitar também o laboratório do Instituto, que fica na Rua Santa Efigênia, e também assistir uns cursos que nós estamos fornecendo lá, mas são uns cursos técnicos, cursos práticos, cursos introdutórios, mas hoje em dia nós vamos falar de uma temática galáctica. Nós estamos nesse espaço holístico galáctico um pouco mais livre, sem as estruturas de pensamento totalmente científicas, para entender um pouco mais o mundo que nos envolve, pelo que eu chamo entendendo a ciência cósmica. A ciência cósmica já iniciou hoje com uma palestra de professor Salvatore Di Salvo, que, enfim, relatou muitas verdades e umas histórias da história da humanidade, relatando umas tecnologias perdidas. A Cris de Pascoal falou muito como nós podemos contatar e até manter comunicação com as entidades que talvez não existem nesse plano de existência ou nem nesse planeta. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre como que nós podemos deixar esse planeta viajar mais longe do que esse sistema solar, utilizando umas tecnologias quais, enfim, são baseadas em umas ideias de Nikola Tesla que se chamam de eletropropulsão. Antes de iniciar a palestra mesmo, para não queimar o cérebro de todos, porque já é tarde, eu vou pôr um vídeo que é muito bonito. Eu conheço pessoas que ficam assistindo esse vídeo dia atrás de dia, porque relata, enfim, os fenômenos geofísicos que são fenômenos naturais que envolvem o campo eletromagnético terrestre, o circuito elétrico global da Terra, e para vocês elevar um pouco a consciência sobre essa nossa conexão eletromagnética com o ambiente do universo que envolve o planeta Terra, também essa relação energética de Sol com a Terra, e que como que, enfim, nós podemos usar essa fonte de energia imensa que venha do Sol para utilizar as futuras viagens intergalácticas. Esse vídeo também explica muito as soluções para um sonho imenso de Nikola Tesla, que envolve transmissão global de energia sem fio. Tesla sonhava, enfim, utilizar uma torre gigantesca. Quem já assistiu o History Channel sabe um pouco dessa história
a história da energia livre. Hoje eu não vou falar muito sobre isso. Nós temos esse curso Nikola Tesla em Mundo Sem Petróleo, gravado no DVD, quem quer comprar, e curso introdutório no laboratório. Logo nós vamos iniciar também cursos técnicos e práticos, onde as pessoas interessadas mesmo podem construir uns aparelhos desses. Então vamos primeiro assistir esse videozinho, e Tesla Interestelar. Chamamos de Tesla Interestelar. Aí, deixa eu ver aqui. Bom, alguns já assistiram a meus cursos e minhas palestras. Eu sempre falo dessas coisas. Nikola Tesla era um dos cientistas mais importantes da história da humanidade, com mais de 300 patentes úteis, quais ainda nós, hoje, depois de 100 anos de trabalho dele, utilizamos até nas nossas casas. Um desses patentes tem aqui nessa foto, são motores e geradores do campo rotacional eletromagnético, que talvez é a invenção mais útil do Nikola Tesla. Imagina, enfim, essa invenção mudou a civilização tanto como a roda. Só que Tesla, pela intuição dele, e observando a natureza, ele chegou a entender como a roda da natureza, que é tal movimento primordial da circulação e rotação de tudo o que existe, ele pode utilizar para um aparelho que faz trabalho. No caso, gerador da corrente alternada, que é outra invenção que ainda nós hoje utilizamos na casa, o sistema de transmissão de energia de alta tensão, transformadores, até a primeira usina hidrelétrica, tudo isso foi o Tesla que criou, e hoje em dia, quando você liga a luz, ainda usa esses 5 patentes, mais de 100 anos depois. Mas aqui dá para ver mais um desenho que é tal o trabalho da visão de Nikola Tesla de energia livre, que é conectado com uma foto de trabalho no laboratório dele em Colorado Springs, que ele trabalhava nos Estados Unidos, onde ele descobriu uma propriedade interessante, que ele não é só capaz, como que ele é inventor do rádio também, de transmitir informações à distância sem fio, que hoje em dia nós achamos normal, como celulares, mas também umas potências elétricas. Ele ficou sentado lá, no Colorado, no laboratório dele, ele trabalhava, enfim, para fundar a ciência de antenas. E com essas antenas rudimentárias, ele conseguia captar uns efeitos elétricos naturais. Enfim, caiu o raio lá na montanha, longe, à distância, uns quilômetros, ele observou que um tempo depois acontece um efeito elétrico na antena dele. Aí ele falou, puxa vida, deixa eu pegar meu cronômetro. Aí ele mediu que existe uma frequência natural de propagação elétrica no chão mesmo. Aí pensou, mas como que eu não posso usar essa mesma frequência? Eu vou transmitir energia. E começou esses trabalhos com as famosas bobinas de Tesla. E durante os experimentos de Colorado Springs, esses 3 anos, ele documentou um diário que eu acho que interessa essas pesquisas, é o melhor tempo e melhor documentação do trabalho de Tesla. Depois, como todos roubaram ele decidiu não escrever muito mais. E depois desse trabalho, ele começou a construção de uma grande torre de Tesla, com a qual ele quis transmitir energia para todo o planeta gratuitamente. Enfim, todo mundo demonstra essa torre, mas embaixo tinha mais 60 metros de aterramento. Ele falava, eu quero transmitir pela frequência da ressonância terrestre potência elétrica a qualquer distância sem perda, e se você colocou outra bobina lá, sei lá, 200 quilômetros longe, vai sair energia do chão, ninguém consegue medir ou cobrar isso, porque existe naturalmente no ambiente da Terra. Até dá para ver aqui uns veículos voadores elétricos que ele quis alimentar com essa energia sem fio a distâncias. Nós vamos falar mais sobre isso. Essa foto do nosso laboratório lá ainda em Brasília, começou, enfim, na casa do ex-coronel
do Instituto de Pesquisa do Exército, qual era o primeiro presidente do Instituto. Depois, quando o projeto cresceu tanto, mudamos para um local que hoje em dia se chama Escola de Aviação. Olha, interessante, simbolicamente, nós tivemos, enfim, iniciando nossas pesquisas num hangar da Escola de Aviação, no Distrito Federal, onde dá para ver uma bobina de Tesla comum, é um equipamento didático com o qual nós quisemos demonstrar as ideias de Nikola Tesla, que trata a utilização de sistemas ressonantes de transmissão de energia sem fio. Aí são uns professores lá de Brasília, da física, integrantes do Instituto. Aqui é um modelo de torre de Tesla que nós desenvolvemos, começamos a construir essa bobina grande que é da potência de 50 kW, essa é de 5 kW, então 10 vezes mais potente. E essa torre que é projetada para 250 kW, que é baseada mesmo no patente de Nikola Tesla, de torre de transmissão global. Enfim, por causa de local beneficiário, geoestratégico, geofísico, que é o Brasil, que já falamos durante o vídeo, que a maior parte do país encontra-se dentro de um fenômeno que cientistas chamam de anomalia magnética do Atlântico do Sul. Nós temos como efeito aumento da radiação atmosférica. Enfim, o fenômeno deixa muito mais radiação solar, cósmica, ultravioleta, até a antimatéria penetrar a atmosfera nesse local, e assim nós temos ar mais condutivo. Por isso nós escolhemos essa região de Brasília, uns 230 quilômetros norte de Brasília, para esse experimento fundamental num campo de testes para comprovar cientificamente, fisicamente, os parâmetros de transmissão de energia sem fio, utilizando o sistema ressonante de Tesla a grandes distâncias, pelo que ele documentou, 16 até 40 quilômetros, é possível com essa potência de 50 kW para cima. Brasília também tem seca, 3 meses, não tem nuvens, então é um lugar um pouco difícil para morar lá, mas para nosso experimento o melhor do mundo. Aqui dá para ver, mesmo da mão de Tesla, do museu, essa onda que permeia dentro do planeta, por exemplo, de transmissor até um receptor que se encontra numa outra parte do planeta. Enfim, esse fenômeno, a anomalia magnética do Atlântico do Sul, 50 anos atrás, quando foi encontrado pelos foguetes que tiveram esse Geiger, medidor de Geiger, e descobriram uma radiação, mexe como mexe o campo eletromagnético terrestre. Depois nós vamos falar sobre isso. Tesla, durante o trabalho dele no laboratório Colorado Springs, escreveu várias páginas relatando também a observação dele de um fenômeno natural que nós chamamos de raios bola. Pelo entendimento dele, o raio bola aparece na natureza durante tormentas. Enfim, é o segredo de energia livre. Ele achava que é impossível matematicamente, fisicamente, que existe um relâmpago globular, assim como uma descarga elétrica, que pode ser desse jeito autossustentada no ar, se não existe uma extração de energia ambiental. Para nós que queremos viajar no espaço, entender os princípios de energia livre, é mais importante para construir uma nave que tem que ter uma fonte de um recurso energético que, claro, não é combustível. Hoje, de um foguete tem 95% do seu peso para levar 5%, que é ao máximo 10 toneladas de um satélite, ou 6 pessoas, no caso do Space Shuttle, para cima. Se nós tiramos esse combustível, utilizamos uma outra fonte de energia, ou transmitimos energia mesmo do chão até essa nossa nave espacial, nós estamos capazes de aumentar muito mais o peso útil de levantar, se não centenas de pessoas e equipamentos para espaço, que, enfim, é a fundação de uma civilização galáctica aqui no espaço galáctico. É um desenho mesmo, é um relato de um artigo
The New Wizard of the West, Pearson's Magazine, maio de 1899, de um jornalista que estava lá no laboratório de Tesla, que desenhou ele com duas bolas de luz nas mãos. Relâmpago globular normalmente aparece durante trovoadas como um globo flutuante de gás brilhante, geralmente esférico ou toroidal, que pode entrar em edifícios e uma variedade de maneiras. Ocasionalmente passa por janelas fechadas, que pode ou não prejudicar. Então, esse fenômeno não é eletromagnético, porque o vidro dielétrico, se passa pelo vidro, existe, enfim, uma onda que talvez é longitudinal, escalar. Já ouvimos falando de professor Salvatore, ele nos livros dele relatou muito sobre esses fenômenos de relâmpagos globulares, enfim, descrevendo umas armas criadas pela União Soviética. Mas vamos ler aqui rapidinho, porque é muito romântico. O jornalista falando do laboratório de Tesla. Está sendo mostrado através do laboratório de Nikola Tesla posse de um espírito robusto em comum. Nenhuma pessoa pode escapar de uma sensação de vertigem quando permitido para passar essa milagre de fábrica e contemplar por um momento as proezas incríveis que este jovem pode realizar pelo simples giro de uma mão. Goste-se sentado em uma sala grande, bem iluminada, com montanhas de máquinas de aparência curiosa em todos os lados. Um rapaz alto, magro, caminha até você e, por apenas estalando os dedos, cria instantaneamente uma bola de chama vermelha e prende-lo com calma em suas mãos. Como você olhar, você é surpreendido ao ver que não queimar os dedos. Ele deixa cair em cima da sua roupa, seu cabelo em sua volta e finalmente coloca a bola de fogo em uma caixa de madeira. Você está espantado ao ver que em nenhum lugar a chama deixar o menor vestígio e você esfregar os olhos para ter certeza de que você não está dormindo. A chama é estranho ter sido extinto como milagrosamente apareceu. Então, Tesla, enfim, pelo esse testemunho, tinha um poder de criar descargas elétricas, que é um tipo de plasma autossustentadas, com o qual ele até conseguia brincar. Enfim, ele sabia claramente o segredo de energia livre, extração de energia ambiental, que é um significado conflito com o mundo de ciência, onde existe uma lei de conservação de energia, com a qual realmente nós não criamos nada, mas só estamos transformando de uma forma para outra. Aqui uma foto de um helicóptero na Rússia, montanha se chama Beluga, que dá para ver um relâmpago globular, uma formação natural autoluminosa de uma dimensão de 1,5 km. 1,5 km. Aqui o modelo toroidal, que, enfim, pode matematicamente explicar a ocorrência. Enfim, existe um meio natural de aparecimento de plasma no campo eletromagnético terrestre que talvez nós, às vezes, achamos que é uns visitantes, umas naves, mas o segredo, enfim, de cálculo desses fenômenos vai nos demonstrar o que nós precisamos utilizar para viajar fora desse planeta com uma facilidade maior do que usar um foguete. Bom, aqui nesse slide, realmente esse slide demonstra o que falamos durante do filmezinho que demonstramos, é a existência de um meio natural elétrico de conectar as baixas camadas atmosféricas com as mais altas, enfim, a Terra com a ionosfera, qual Tesla quis utilizar a transmissão de energia sem fio. Enfim, também nos demonstra uma facilidade com a qual nós podemos transmitir potência elétrica enorme, são raios de 80 km de altitude, para transmitir energia para uma nossa bonita nave espacial do futuro, com a qual nós queremos deixar esse planeta e visitar outros. Dá para ver o modelo eletrostático mesmo da foto de NASA e aquela visualização do vídeo mesmo para ver como essa descarga elétrica acontece. Então, esses
fenômenos chamados sprites, aparecem como um conjunto de colunas luminosas vermelhas de curta duração que estendem de 30 a 90 km de altitude. Cerca de 80% desses fenômenos são associados com uma radiação eletromagnética de muito baixa frequência. Alguém perguntou da ressonância Schumann, a ressonância natural terrestre desses harmônicos de 8 até 66 Hz, tem uns 7 harmônicos, que foi Tesla que descobriu, não sei porquê, que chamam de ressonância Schumann 50 anos antes dele. Bom, isso tudo para elevar consciência ao nosso ambiente eletromagnético, mesmo relatando as teorias de Nikola Tesla, não só do passado, mas também olhando para o futuro, num fenômeno que Tesla não sabia que existe porque não tinha acesso aos satélites que hoje nós temos. Hoje, enfim, engenheiro cientista sabe um pouco mais de Tesla, mas não sabe de nada. Porque, enfim, Tesla tinha um modelo de observar o universo ao redor muito diferente. Ele acreditava que existe um meio que permeia todo o universo, que ele chamava de éter, que ele quis utilizar a transmitir energia até informações, até que distância sem perda instantânea. Hoje em dia, quando você fala instantâneo, isso é impossível, mas existe velocidade da luz, essa é a limite de propagação de qualquer onda. Enfim, Tesla, num patente, relatou que ele conseguiu transmitir ondas que são 1,51 vezes mais rápida do que a luz, que então 471 mil quilômetros por segundo. Então, ele brigou com a ciência de Einstein, mas Tesla não era teorético, ele tinha um laboratório, nunca falava mentiras, porque ele não quis dinheiro, assim, por isso ele morreu pobre, sem nenhum patente, sem nenhum preço de Nobel, mas com mais de 300 patentes que iluminaram o mundo. Vamos voltar no fenômeno que me trouxe para o Brasil. Tá, o famoso buraco no céu, que deixa muito mais radiação de qualquer tipo, ultravioleta, solar, cósmica, cosmic microwave background, a antimatéria penetrar na atmosfera nessa região. Essa é a simulação mais recente da Agência Espacial Europeia, que relata mesmo a posição de Brasília na área central do fenômeno de esse tal buraco no céu, que é enfraquecimento de campo eletromagnético terrestre, que deixa ar muito mais condutivo para nosso experimento de transmissão global de energia sem fio. Dá para ver aqui o outro, que é a corte do planeta mesmo, a proximidade de camadas naturalmente condutivas em relação de outros locais do planeta. Aumento do fluxo de partículas energéticas nessa região expõe satélites em órbita maior do que os níveis normais de radiação. Dá para ver quando foi descoberta, foi mesmo em cima de uns 800 quilômetros no mar, no Oceano Atlântico lá do Rio, como o campo magnético mexeu até em cima de Brasília. Eu acho que essa é a invenção de Nikola Tesla que eu gosto demais. Era ano 1928. Se chama Máquina Voadora de Tesla. É a culminação de longa pesquisa de Tesla, a demonstração da sua teoria dinâmica da gravidade. Ele começou, enfim, nos últimos anos da vida dele, de sonhar as utilidades de sistema de transmissão de energia dele. Assim, criou uma máquina que aparentemente não tem asas. Talvez é um de primeiros, se não é disco voador, mas um cilindro voador, que foi publicado nas umas revistas científicas do mundo. Não existe nenhum propeller, como se chama isso em português, propulsor, nenhum tipo de jato, enfim, é exatamente um tipo de eletropropulsão que ele quis alimentar como sistema de transmissão de energia dele. E, enfim, eu acho que isso é o início de pensamentos do ser humano de
um objeto similar como o tal de disco voador. Entrando na consciência coletiva, uma imagem dessa, já iniciamos processo. Ao lado de isso, Tesla publicou vários artigos, enfim, eu falo isso sempre nas palestras, tipo, grande cientista Tesla comunica com inteligências do Marte. Será que comunica com inteligências fora deste planeta? Como fundador de rádio, enfim, também fundador de radioastronomia e radiotelescópios, ele tinha umas antenas rudimentares com quais ele podia captar ondas naturais dos outros planetas. O que aconteceu? Durante de noite, quando ele trabalhava no laboratório, ele começou aparentemente de obter nos instrumentos dele uns sinais elétricos, quais ele achava que tem uma matriz repetitiva, assim que ele achava que é um ser inteligente que está mandando. Aí, uma noite, outra noite, no mesmo horário, viu em cima o que acontece no céu, está passando o planeta Marte. Aí ele começou a escrever esse artigo, aí todo mundo achou, mas esse cientista é doido, descartaram ele, ninguém mais quis andar com ele, só as pessoas das lojas espírita, de artistas, enfim, fundou a radioastronomia. Hoje em dia a gente entende que qualquer esfera celestial emite um tipo de onda, numa frequência, assim nós utilizamos hoje radiotelescópios para mapear o céu, para ver se existe uma inteligência fora deste planeta que está comunicando com nós. Claro que eles não são bobos de usar rádio com a velocidade de propagação de luz, mas uma tecnologia muito mais avançada também que Tesla nos deixou para entender que a comunicação instantânea. Hoje, o corpo humano é um instrumento muito mais sensível, poderoso e perfeito do que qualquer instrumento que a ciência pode nos deixar. O problema da ciência de hoje, enfim, é o instrumento de medida, que a ciência não consegue medir como instrumento de medida, para a ciência não existe. Isso não significa que não existe. Talvez é um fenômeno não físico. Aí eu vou citar Tesla, finalmente, o que ele falava. Quando a ciência começa a estudar fenômenos não físicos, vai avançar em 10 anos, como todos os séculos da sua existência. O que será fenômeno não físico para Tesla? Para uma pessoa que entende cosmologia, modelo do universo, expansão do universo, os astrofísicos, própria matéria existente, tocável, então todas as galáxias, estrelas, planetas, gases, pelo modelo matemático aceitado, é só 4%. Aí eles inventaram uma matéria escura 23%, energia escura 73%, eles não sabem, não encaixa no modelo. Aí a pergunta é se não é mesmo essa energia escura, o campo etérico que Tesla relatava, que, enfim, não tem fonte eletromagnética, se não existe no mundo dual de positivo e negativo, qual nós, com nossos instrumentos hoje, vamos medir. Aquele grupo de cientistas que fica embaixo da montanha, lá 2 quilômetros, como um tanque d'água, medindo uns 3 neutrinos por mês, só lá tocando um pouco esse mundo não físico, não dual, só conseguindo medir que isso existe. Aí imagina utilizar esse mar de energia escura, 73% de tudo que existe no universo. Bom, vamos seres com essa. Aqui o modelo russo, da Ucrânia, deu nosso sócio, que enfim estudou um pouco como as vortiças de ar, também como um jeito de eletropropulsão, podem ser utilizadas. Ele tentou explicar na parte da matemática, geometria, engenharia e física exatamente o que Tesla desenhou aqui. Então ele aqui está relatando o que podia está acontecendo lá dentro de essa movimentação de vórtice, que é o mesmo princípio de um tornado, um furacão, vamos falar físico, a utilizar como a fonte da propulsão. Aqui um outro modelo mesmo, parece trabalho de um alemão também, Victor Schauberger, que quem conhece um pouco da história de tecnologias de discos voadores, conhece esse nome, enfim.
os aparelhos de Victor Schauberger não tiveram muito impulso para levantar-se do chão. Essa é uma explicação, eu acho, bem melhor, é recente, dos 8 anos atrás. Utilizando uma fonte de alta tensão para gerar vento de íons, uma forma de vórtice para gerar impulso com uma maior eficiência. Aqui uma foto de um laboratório na França, de um protótipo de disco voador bem pequenininho, utilizando eletropropulsão, como eletrodos de alta tensão mesmo, o que eu falei antes. Aqui um desenho de um veículo eletromagnético sem asas, com eletrodos que revestem a sua superfície. Isso é o trabalho do Exército dos Estados Unidos público nos últimos 4 anos. Dá para ver, enfim, que é um modelo de uma... não é nave espacial, mas é vamos falar, avião de eletropropulsão, que tem uma matriz de eletrodos de alta propulsão geometricamente espalhado na superfície do disco. Então, se nós modelamos o campo eletromagnético terrestre e essa descarga elétrica por pressão, não é terrestre, e essa descarga elétrica por pressão magnética ao torno de um disco voador, nós podemos entender, enfim, como que uma nave dessa pode manter a sua altitude e movimentar-se no ar, controlar seus movimentos sem nenhuma necessidade de utilizar a pneumática das asas, impulsionar-se de um jeito que nós entendemos hoje, que usa, por exemplo, um jato ou um propulsor. Pronto. Então, esse é um experimento de controle de fluxo supersônico com túnel de vento combinado com confinamento magnético, ionização de micro-ondas não térmicas e aceleração de indução em torno de um modelo de uma forma de disco. Cientificamente correto. Então, essa é a sua imagem de descargas de alta frequência. Por que a alta frequência é tão importante? A bobina de Tesla simples é um gerador de alta frequência conectado como um tipo de antena. Aqui é a bobina. Tirando a bobina de Tesla, mantendo o gerador, conectando como uma matriz de eletrodos num disco, nós temos um sistema de eletropropulsão. Corrente de alta frequência. Descargas radiais parecendo raios de luz. Aqui são outras fotos do laboratório mesmo, de outros tipos de eletrodo de eletropropulsão. Na engenharia nós chamamos isso de plasma com descarga por barea dielétrica, DBD. Dá para ver aqui que um fio, aqui é um tipo de, eu acho que uma folha de metal, conectado num tipo de, vamos falar, asa. E a principal vantagem desse processo é que converte diretamente energia elétrica em energia cinética, sem envolver peças mecânicas em movimento. E, em segundo lugar, o seu tempo de resposta é muito curto e permite controle do tempo real de alta frequência. Já desde 2009, o Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica chamou esses atuadores de plasma uma das 10 melhores tecnologias aeroespaciais emergentes. Dá para ver aqui os fiozinhos saindo desse eletrodo num equipamento que é a fonte de alta tensão e alta frequência. Eu trabalhei no laboratório, esse equipamento tem 100 quilos, até eu ganhei hérnia levantando um transformador desses 100 quilos para movimentar uns de 30 gramas. É um pouco absurdo, mas vamos voltar ao grande Tesla. Tiramos fios, transmitimos energia sem fio para isso. Aí olha o milagre. Esse experimento no laboratório do nosso amigo Jean-Pierre Petit, na França, onde, tudo bem, muitos fios, mas o princípio do funcionamento é demonstrado. Atuando geometricamente, esses eletrodos que são espalhados numa forma aqui helicoidal, num disco, nós podemos, enfim, alterar a inclinação da nave e assim movimentar na direção que nós queremos. Isso funciona. Não é uma coisa do science fiction.
Aqui é a filmagem. Alguém vai pensar, mas isso é de um filme da ficção científica? Não, é eletropropulsão no laboratório. Aqui é o modelo mesmo, com eletrodos. Bom, tamanho dá para ver dedinho, é pequeno. Mas o princípio é esse. Até eu acho que eles brincaram. Desenharam igual aquele Raunebo alemão, que a Maria Pereda gosta de demonstrar sempre. Tipo um chapéuzinho mesmo. Tem uma aerodinâmica envolvida aqui que realmente favorece esse tipo de geometria desenhada aqui para uma naivalda. Aqui é o nosso desenho. Bom, imaginamos, enfim, tiramos aqueles fios e aquela fonte de 100 kg, colocamos numa tora, como um laser que pode realmente fazer um caminho de onda guiada para essa quantidade de energia mais fácil pelo dielétrico que ar. E já nós podemos lançar uma nossa nave, captando essa energia, mesmo como princípio de eletropropulsão, até as altitudes de 10 km. Daí nós podemos utilizar uma pequena quantidade de hidrogênio, porque já saindo da atmosfera nós não temos mais ar de ionizar, assim propulsionar a nave, mas a quantidade de combustível muito menor do que tal de foguete. Essa é a nossa nave Tesla Interestelar do futuro. Marcos, tira foto. Já tirou? Não, nada? Tá. Tesla falava, enfim, que com 5 torres dessas, ele pode alimentar o mundo inteiro com energia. Então, desenhou uma geometria dessas ondas pela Terra e falou, 5, tá suficiente. Isso já existia nas civilizações antigas antes. Dá para ver aqui atrás o que eu estou falando. Cada equipamento desse, um grande ionizador de ar, claro, pode mexer com os fluxos energéticos atmosféricos, até mexendo com os rios de umidade atmosférica, mudando o clima num lugar, fazendo seca ou chuva. Existe essa conexão ionosfera, litosfera, como uma imensa quantidade de energia. Talvez pudesse acionar uma placa tectônica de mexer, mas eu duvido essas falas que são feitas só para vender livros e filmes que tal de tecnologia HAARP faz, terremotos. Infelizmente, o ser humano não tem tanta energia disponível nas usinas para fazer isso. Mas vai ter. Para fazer exatamente isso. Criar um distúrbio gravitacional, algo semelhante como um buraco negro artificial, durante talvez de um segundo só, mas suficiente para mandar uma nave eletropropulsionada para umas distâncias fora do espaço e tempo, mais longe do que o sistema solar. Bom, a quantidade de energia que nós temos disponível para fazer isso é energia de explosão solar. Aqui o Sol, plasma do Sol. Dá para ver aqui uma gravação de batida de plasma de tormenta solar no campo eletromagnético terrestre durante um tempo de 22 horas. Isso que eu falei. Em só um dia bate o campo eletromagnético terrestre uma quantidade de energia que nós nunca fizemos com todas as nossas usinas e combustíveis utilizados. O segredo de nós aproveitar essa energia existe no tal de escudo natural eletromagnético terrestre, que é a magnetosfera terrestre, que dá para ver aqui. Enfim, é um escudo invisível, mas fisicamente nós podemos visualizar com as linhas de força de polos eletromagnéticos da Terra. Aqui uma tecnologia, alguém me perguntou, HAARP.
São antenas de HAARP e um desenho de patente de HAARP, junto com uma explicação como que isso funciona. O HAARP foi patenteado em 1995, está baseado em 3 patentes, dos quais 2 são de Tesla, uma é Torre de Tesla. Não é a mesma coisa. Tesla realmente quis mandar a potência elétrica pelo chão. Ele falava, 90% eu estou mandando pelo chão, só 10% eu estou irradiando no ar. Quando falar, mas Tesla, você está um pouco alterado com a sua mente, isso não vai funcionar. Demonstra-se que engenheiros estão errados, que Tesla está certo. Mas o que acontece aqui? Eles estão irradiando a uma frequência que está diferente mesmo da transmissão de Tesla, para alterar com a frequência do rádio umas camadas ionosféricas do planeta Terra, assim acelerando partículas que têm uma linha de força natural de movimentação. Assim, eles estão aquecendo com essa energia uma área onde as partículas naturalmente existentes começam a mexer violentamente. Eles alteram a geometria natural do campo ionosférico, assim realmente alteram a frequência natural da ressonância terrestre, que também é a frequência com quais nossos cérebros funcionam. Essa tecnologia tem a finalidade de comunicação com submarinos, no caso da guerra nuclear. Hoje em dia, nos Estados Unidos, se você quer fazer uma torre de Tesla, você vai ficar preso, porque essa faixa de frequências de 10 até 100 kHz que Tesla utilizava, por causa da propriedade de permeabilidade de qualquer coisa, isso é uma magia. Madeira se torna condutível, tudo se torna condutível nessas frequências, inclusive então o chão ou o oceano, para mandar mensagens para submarinos nucleares, no caso da guerra nuclear. Inclusive eu conheço uma pessoa que ficou presa 5 anos porque colocou lá em Filadélfia, numa área costal, uma bobina grande de 5 kW, mexeu lá com umas coisas repetitivamente, eles acharam, colocaram na cadeia. A bobina dela está para venda agora, é uma curiosidade lá nos Estados Unidos. O Brasil, claro, replicou todas essas leis e se nós queremos fazer isso, nós temos que ter uma permissão de Anatel. Inclusive, nós tivemos visita lá em Brasília, ainda quando era o Instituto, de uma pessoa de conselho de Anatel. Ele nos achou na internet, achou interessante. Existe um Instituto Tesla, deixa eu ver. Aí eu poxa, pessoa de conselho de Anatel, mas aqui, sabe, Boris, se está isso na montanha, lá ninguém vai mexer com vocês, tudo Brasil é um pouco diferente, não é tão militarizado. Aqui mesmo, dá para ver, aquecimento da parte da ionosfera e aceleração abnormal de partículas pelas linhas de força do campo magnético terrestre. Nós, agora, pensando de uma forma diferente, podemos usar o mesmo princípio no nosso acelerador para focar a energia que naturalmente venha do Sol. Então, tudo bem, nós temos uma pequena quantidade de energia no nosso emissor que pode ser aumentada bilhões de vezes com a própria energia do vento solar durante dessas batidas de energia, aonde os processos naturais de descarga de plasma, nós podemos alterar, tanto que nós podemos, enfim, criar uma zona de implosão e colapso gravitacional. Aqui dá para um desenho como essas partículas entram dessa parte de trás do planeta, enfim, da parte do meia-noite, e entram nas zonas mais baixas. Aqui o que eles chamam de ponto zero, onde não existe nenhuma força positiva nem negativa. Exatamente nesse ponto nós podemos fazer uma circulação dessa plasma, o que é importante para alterando os fluxos de partículas
como uns transmissores similares do tal de Harpo ou a torre de Tesla no chão. E esse é um diagrama que demonstra o colapso gravitacional, fenômeno que ocorre quando um objeto muito massivo, uma estrela normalmente, deixa de realizar a fusão nuclear de seus elementos químicos já esgotados, sucumbindo sobre si mesmo. É o tal de processo como se um sol negro forma. Aqui eu vi um livro da Maria Pereda, que eu gosto muito, onde ela fala sobre Tesla, sol negro. Eu queria mostrar aqui que nós criamos assim o que os alemãos sabiam naquela época. Esse conceito de propulsão matematicamente já foi explicado por um cientista do México, olha, um mexicano, interessante, América Latina, que se chama Alcubierre, mostrando que uma hipotética nave espacial que está colocada no ambiente de um colapso gravitacional na frente e atrás da nave pode ser automaticamente impulsionado pelo espaço e tempo. Enfim, existe uma expansão e contração do espaço-tempo em torno da região central. Controlando esse fenômeno, uma potencial nave interestelar do futuro, igual naquele filmezinho, pode passar pelo espaço-tempo até outra galáxia que, hipoteticamente, determinando a frequência e tempo do fenômeno e ângulo da posição da nave, nós determinamos, enfim, aonde que vai. Aonde que vai isso? Tudo bem, você abre o espaço-tempo, você vai mandar lá bilhões de quilômetros, mas aonde que vai? Aonde que eu vou? Aí, bom, essa é a nossa galáxia. A gente está aqui Osasco, sei lá. Não é uma zona central de São Paulo, mas é uma subúrbia, como que chama mesmo? É a nossa galáxia Via Láctea, mapeada pelas zonas. Aqui dá para ver várias partes com esses nomes, Orion, outros estrelas, sistemas de estrelas. Nossa nave interestelar eletromagneticamente protegida de uma fonte de energia livre. E aqui o modelo do universo citado hoje, que são glóbulos de galáxias, são bilhões de estrelas nessas galáxias. Então, isso são todas galáxias, parece uma rede cerebral de neurônios. Então, mapeamos poucas coisas, seres humanos, mas aqui dá para ver o torno do nosso Sol, os outros sistemas solares, de 10 até 20 anos de luz. Hoje em dia, quando o astrofísico fala das distâncias, fala de anos de luz. São anos de que uma coisa que vai pela velocidade da luz pode chegar. Besteira, Tesla falou, pode ser mais rápido. Então, esses sistemas aqui, sei lá, qual que será interessante para contatar com uma transcomunicação. Eu acho que durante um dos nossos workshops da transcomunicação galáctica, com um grupo de CRIS do Instituto, podemos, enfim, tentar contatar a nossa vizinhança cósmica mesmo, como um experimento. Eu acho que aqui eu vou acabar com uma palestra. Assim, nós, nesse evento, inicializamos os trabalhos no Espaço Holístico Galáctica. Nós vamos fazer muito mais palestras voltadas na área da saúde quântica, bem-estar, longevidade, bioeletrografia digital, vários tipos de terapias, vai ter atendimentos, nós vamos fazer cursos, workshops, até nós vamos tentar transmitir uns eventos ao vivo, e eu espero que vocês podem nos ajudar a aumentar a rede desse espaço bastante para nós podermos, enfim, esse trabalho importante, que também é conectado com o Instituto Tesla, mas um pouco mais livre, que, enfim, eu represento uma instituição, mas eu sou um europeu chato,
Enfim, eu tenho essa mente estruturada, cartesiana, onde uma coisa científica tem que ficar lá num lugar e a coisa criativa aqui mesmo. Gratidão. Eu queria agradecer todo mundo e essa iniciativa partiu do Boris, né? O Galáctica ele existe graças ao Boris, era uma ideia que eu tinha desistido, eu estava indo embora para Minas, daí esse aqui apareceu numa nave e falou, vamos abrir, eu falei, tá bom, vamos. E a gente resolveu abrir. E aqui é muito gostoso. E a Cris Pascoal, a Maria Pareda, são amigas do Boris, então por isso que a gente conseguiu trazer elas para cá. São pessoas que já têm uma agenda bem lotada, né? E o professor Salvatore também. O professor se animou tanto, ele nem anda direto, mas ele tá tão, isso para ele é tão bom e ele é uma fonte da sabedoria. É incrível. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu só me ligo com as pessoas que têm mais de 80 anos, assim, intelectualmente, desse jeito. Nesse ser, eu vejo que nós temos que gravar isso, publicar, manter isso para como patrimônio do Brasil. Isso não existe, gente. E é isso, eu queria agradecer. E o Boris vai estar atendendo aqui para quem quiser fazer a eletro. Nós vamos fazer uma palestra diferenciada da bioeletrografia digital e de energia humana, bioenergia, bioressonância, algo que está voltado mais a observar o ser humano como antena e sistema energético de fluxos energéticos no corpo humano. Nós temos um equipamento aqui, que é o primeiro equipamento da bioeletrografia digital com uma alta resolução criado no Brasil, talvez é melhor do mundo, com o qual nós vamos analisar o que acontece durante os atendimentos de terapeutas aqui para falar, isso funciona mesmo com essa pessoa que tem esse tipo de doença, tem esse tipo de alteração. A ideia do Instituto Tesla era emitir um certificado de tratamentos holísticos para institucionalizar algo que aqui ainda no Ocidente, até no Brasil, coitado, é difícil para explicar no mundo da academia. Onde eu trabalhei na Rússia, isso já é normal, 50 anos atrás, as teorias foram fundadas, infelizmente, por busca de armas, mas hoje em dia, isso você não precisa mais bater lá, explicar para pessoas, eles criam aparelhos já em cima dessa visão, deu um foco um pouco diferente, não tão materialista. É que a gente é um país novo, a gente só tem 500 anos, dá um tempo, né, agora? Você já tá velho. Mas, enfim, é o local geofísico, geoestratégico mais importante do futuro lançamento de ser humano para espaço. Eu quero que todo mundo entenda, isso está gravado, para que pessoas de instituições públicas importantes entendam a importância do Brasil para a civilização nesse processo. Eu sofri muito com esse país, posso falar isso como estrangeiro, mas é muito importante para levar essa mensagem. Até a Agência Espacial Europeia fala, enfim, essa fonte de antimatéria aqui localizada é provável para futuros lançamentos de naves intergalácticos. Então a gente está aqui já para fazer um trabalho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Boris. Aqui no Brasil existem locais que são fontes de matéria negra. Não é? Já ouviu falar sobre isso? Isso faz parte da outra palestra. Onde passa o cartão para retirar a nave? Eu quero retirar já a nave. Agora, já quer